Agora na Bahia, 7:06. Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Já está aqui o nosso entrevistado de hoje. Sociedade Entrevista. Ele é Carlos Henrique de Oliveira Passos, é presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a poderosa FIEB. Poderosa FIEB. Ele é natural de Conceição do Canindé, no Piauí. Já veio aqui outra vez e eu fiz essa pergunta, de onde o senhor é, seu Carlos Henrique? Ele citou aqui, né? É formado em engenharia pela Escola Politécnica de Pernambuco, lá em Recife. Iniciou a vida profissional em 1975, aos 14 anos, como contínuo nas indústrias Coelho de Petrolina. Bom dia, seu Carlos Henrique. Essa indústria Coelho de Petrolina ainda existe? Bom dia. Bom dia, Adelson. Infelizmente não. Não. Essa indústria ela fechou. Era uma grande empresa lá, acho até no padrão Nordeste seria uma grande empresa. Quando lá trabalhei, ela fazia processamento dos principais commodities do Nordeste, algodão, oricuri, mamona, né? E verticalizou muito a produção, exportava muitos produtos, mas infelizmente sucumbiu aí nas variações da nossa economia e também dentro do processo de sucessão familiar da família Coelho de Petrolina. Vamos lá. A vinda do senhor Carlos Henrique aqui, eu acredito que esteja ela carregada de otimismo, né? O senhor deve estar bem aí, com boas notícias, né? Vamos falar logo de otimismo, né? Falar de coisa boa, depois a gente vai alinhavando. Minha avó fala assim, a gente vai alinhavar daqui a pouquinho. Então, vamos falar de otimismo, né? Temos muitos investimentos chegando, seu Carlos Henrique. É óbvio que quando vem um gigante como montadora de veículos, chama a atenção, porque envolve governo estadual, envolve governo federal, envolve, de repente, Câmara dos Deputados, Senado, né? Envolve liberação de tributos, né? Então, chama muito mais atenção. Mas e aí? O senhor está animado? Acho que quem empreende, quem mantém negócio, ele tem que ser, por natureza, animado. Né? Senão você não tem aquela energia necessária para sair da cama e enfrentar os problemas do dia a dia, né? A indústria, de uma forma geral no Brasil, ela vem passando por uma revisão, né? E essa revisão veio da percepção da sociedade e até dos governos de que o Brasil precisava voltar a ter indústria, né? Nós ficamos naquele engano inicial, junto com os países desenvolvidos, que a indústria poderia ficar na China, por exemplo, e de lá, por ter uma mão de obra barata, sermos abastecidos por ela. Veio o Covid e demonstrou que a indústria é necessária, até do ponto de vista estratégico para um país, né? De uma hora para outra, o Brasil descobriu que ela não tinha luva, não tinha máscara, não tinha respiradouros, além de fármacos que foram necessários para atender a população. Então, há um processo da busca de uma nova indústria. Nós temos hoje uma política industrial que está sendo bem trabalhada com o apoio da Confederação Nacional da Indústria. Alguns frutos começam a acontecer. Por exemplo, essa semana que passou, eu fui na segunda-feira a Luiz Eduardo Magalhães para o lançamento de uma refinaria que processará milho e sorgo. Essa refinaria vai produzir álcool, né? A Bahia, por incrível que pareça, ela só produz 20% do álcool que consome. Essa refinaria vai quase que dobrar a nossa capacidade de produção. Mas, além de produzir álcool, essa refinaria vai produzir proteína animal, que no oeste da Bahia, nós conhecemos lá um empresário que faz confinamento bovino e ele compra esse produto no Mato Grosso, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Então, a captar, né? A captar. De Almir. Então, do Almir Moraes. Então, essa empresa ela vai se integrar com uma outra empresa que se utiliza de matérias-primas produzidas ali, naquela região. Então,
As coisas vão acontecendo, essa indústria ela está dentro da missão número 1 da nova política industrial, que é fortalecer a agroindústria. Eu tive na quarta-feira em Jacobina e tive a condição de conhecer não só um grande projeto de mineração em Jacobina, que está expandindo, que extrai ouro, mas também tive condições de ver indústria de cosméticos, indústria de reciclagem de lixo. Eu tive também a oportunidade de ver uma indústria que aproveita o mármore bege Bahia, produzindo peças para o mercado nacional e internacional. E na quinta e sexta-feira tive em Juazeiro. E outra vez conheci projetos muito interessantes. Uma agenda extensa, né? O senhor teve semana passada. Então, né? Foi uma agenda muito dedicada ao interior do estado. E para conhecer um pouco mais e sairmos um pouco mais daqueles problemas já conhecidos da região metropolitana, né? Nós temos aqui a nossa região metropolitana baseada numa indústria que de fato enfrenta problemas, né? Nós temos de um lado a refinaria, que foi privatizada, mas que ela vem passando por problemas, porque o relacionamento comercial junto à Petrobras, que vende petróleo, não está lhe permitindo ter combustível competitivo no nosso mercado. Nós temos, do outro lado, a Braskem, que é a base do nosso polo industrial de Camaçari, que, por sua vez, foi concebida para aproveitar a nafta produzida na refinaria. E se a refinaria tem problemas, esse problema termina indo para o polo, além de outros problemas que o próprio setor petroquímico enfrenta na competição com a indústria internacional, principalmente a indústria chinesa. O senhor disse que esteve em Juazeiro. O que foi que o senhor viu lá? Juazeiro eu conheci, por exemplo, uma fábrica, a Ecoforte, é uma empresa que processa algodão, processa palma e que produz, por exemplo, manteiga, óleo, né, além de proteína animal. Tive na Agrovale, uma empresa já conhecida, mas uma empresa que se renova a cada momento. É de sucos, né? A Agrovale ela produz etanol, álcool. Tem uma lá de suco, álcool, né? Mas não é essa. A Agrovale ela produz etanol e produz energia. Por exemplo, ela além de produzir açúcar e etanol, ela é autossuficiente de energia e produz energia para o mercado suficiente para atender Juazeiro, por exemplo. Uma empresa que vem na área do agro, aumentando a sua produtividade de forma crescente sempre, ela hoje tem uma produtividade a mais de 10% além da produtividade da cana-de-açúcar no interior de São Paulo, e passa por um processo profundo de profissionalização e de crescimento. Também conheci uma reunião com os empresários, outras indústrias, como a própria Mineração Caraíba, que tem lá hoje mais de 3 mil empregados naquela região, entre Jaguarari e Juazeiro. Então, há um desenvolvimento no nosso interior do estado que precisa ser fortalecido com a melhoria da infraestrutura da Bahia. Agora, vamos lá. Vai tomar um cafezinho? Seu Carlos Henrique, me diga uma coisa. E a burocracia, meu amigo? O que é que mais atinge na hora de uma grande indústria, uma grande empresa chegar na Bahia para gerar emprego e renda? Eu fico muito feliz quando eu divulgo aqui a chegada de novos empregos, sabia? Porque eu sei a capacidade que tem uma indústria de transformar uma cidade, de transformar um estado, uma região sul da Bahia, uma região norte da Bahia. Uma indústria, imagina que é uma indústria, como o senhor falou aí agora, gerando 3 mil empregos. Gente, isso é de uma maneira... Agora, tem a burocracia também, que impede que outros venham. Nós temos vários tipos de burocracia, né? Eu acho que a principal burocracia no desenvolvimento industrial ainda é o licenciamento ambiental, né? E ele se dá muito mais pelo tempo de deferir, ou até indeferir, se fosse o caso, um pedido de licença ambiental do que pela questão ambiental em si, né? Ou seja, a falta de uma estrutura adequada aos órgãos, o excesso de regulamentação que deixa os técnicos apreensivos no seu trabalho, eles têm prejudicado o desenvolvimento industrial, principalmente daquela indústria que mais contribui para o meio ambiente e para o desenvolvimento social.
Se você conhecer, por exemplo, como eu tive a oportunidade de conhecer agora duas, do ramo da extração mineral, essa de Jacobina, a de Jaguarari, se você conhecer uma produção de celulose, como eu tive a oportunidade de conhecer no extremo sul da Bahia, são empresas que têm uma preocupação ambiental e social no seu entorno muito grande, né? Mas o processo de concessão de uma licença ambiental se torna moroso por conta, eu acredito, pela falta de estrutura dos órgãos para dar celeridade a isso. Porque a burocracia, ela pode ser medida de várias formas, mas a forma que mais prejudica o empreendimento é o tempo. Porque o tempo significa capital investido e custo financeiro sobre ele. E dúvidas. Além da dúvida, que gera risco, gera incerteza, mas as empresas, elas se preparam bem, que elas têm certeza que elas estão atendendo à legislação. Já tem know-how muitas delas, né? Então, o que penaliza a empresa, acima de tudo, é o custo financeiro. Nós estamos no Brasil, que tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, demorar para ter o retorno de um investimento torna um investimento bastante caro. E às vezes chega inviável. Quanto tempo um grande empreendimento para conseguir essas licenças que o senhor está citando aí? Olha, eu diria que entre um ano, 2 anos, alguns passam disso. Tudo parado, sem funcionar por conta disso. Ou não amplia, se for o caso. Temos muitos investimentos que ficam travados por isso. E isso não é um problema da Bahia, é um problema, inclusive, do Brasil. A CERI está trabalhando junto ao governo federal para ver se apoia na estrutura, pelo menos administrativa, de órgãos como o IBAMA, para que sua força de trabalho possa ser direcionada para o trabalho técnico, para ver se ajuda, ver se destrava investimentos. Por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, só para citar as grandes empresas brasileiras, tem vários investimentos condicionados a uma licença ambiental, que não é o problema de estar trabalhando, que demora para terminar a análise e a concessão, é não ter gente para começar a trabalhar. Então, essa questão ambiental é uma questão muito forte, né? Nós temos problemas, aí outro tipo de indústria, como a minha, que eu trabalho, da construção civil, do ramo imobiliário, que vem a licença da construção da prefeitura, né? Por exemplo, às vezes demora 6 meses, 8 meses, 10 meses, e temos experiências já bastante avançadas em várias cidades do Brasil, que você tira um alvará para construir em 24 horas. Então, passa por uma decisão política de permitir ou não o desenvolvimento. A gente vai para o intervalo e volta já já, não é? Porque o nosso público ele tem muito interesse nesse tipo de entrevista, porque vira e mexe, a gente ouve falar, olha, tem emprego em tal ramo, em tal segmento, mas não tem profissional. E a Bahia passa por isso também. Eu tive algumas vezes em Maracás e lá tem a Vanádio, né? Você seguindo lá para a contenda do 5 está lá no caminho, a Vanádio. E já ouvi muita gente que eu cheguei lá, eu fiz o seguinte, eu elogiei, eu disse, poxa, Maracás está bem, né? Além das flores, Maracás está com uma grande empresa agora, investindo. Aí alguns me disseram, não, Adelso Carvalho, os melhores empregos não são nossos. E era o que alguém sempre falava sobre a Ford, lembra? Os melhores salários não são dos baianos. Mas gera 5 mil empregos, mas gera 3 mil empregos. E aí? A gente está em busca dos maiores salários ou de pulverizar mais e buscar capacitar esses funcionários para que amanhã eles venham a ter os melhores salários? Já já o senhor responde. Na Bahia, 7h21. Sociedade. Urgente. Sociedade. Agora na Bahia são 7h mais 26. Sociedade. Urgente. Sociedade. Adelson Uma Carvalho. entrevista, ouvinte de sociedade, altamente esclarecedora. Uma entrevista com quem pensa, com quem vive o dia a dia da indústria, com quem gera emprego e renda e representa essa fatia importante da nossa mão de obra desse país e do planeta, né? O Brasil e o mundo seriam o que são hoje sem a indústria, doutor Carlos Henrique?
seria muito pior, porque pior, a né? indústria, além de transformar nossas riquezas naturais em produtos para usarmos, consumirmos ou exportar, a indústria é, entre os setores econômicos, aquele que gera maior taxa de emprego formal com renda maior. Então, a indústria é um segmento extremamente importante para um desenvolvimento econômico e social. Vamos lá. Citei aqui um exemplo que eu tive. Aliás, Maracás é minha terra, que eu estou lá o tempo todo. Grandes amigos, meu amigo Luiz Antônio, do sítio Tapete Mágico, um abraço para você aí, criador de Nelore, um abraço para você e outros grandes amigos que eu tenho aí. Meu amigo Lilio, um abraço, está sempre lá de Planaltino, Bahia. Eu lhe perguntei o seguinte, aí eu chego em Maracás, aí eu faço aquela provocação, né? Pô, que legal, Maracás está gerando emprego e renda. Aí alguém me diz, sim, mas aqui tem 3 mil empregos, digamos, né? Tem 3 mil empregos, mas não são os maiores salários. Sim, mas também os maiores salários não têm 3 mil empregos. Não é isso? Não tem 3 mil grandes salários. Você entendeu meu raciocínio? Claro. Os maiores salários não chegam a ter 3 mil vagas. Mas aí, como a gente consegue fazer isso? Pegar o cidadão chegando, ganhando um salário mínimo, mas aí para ele avançar e amanhã ele dizer, olha, a empresa me deu a oportunidade, eu cresci dentro da empresa, e essa vaga que um dia foi de um cara de fora, hoje é minha. Adelso, se fôssemos escolher assim, um mundo ideal, o ideal é que toda aquela empresa, desde a concepção de produtos, a gestão administrativa, financeira, de produção, aos operários que produzem, todos deveriam estar ali dentro daquele ambiente local onde a indústria está, porque aí nós teríamos oportunidade de emprego para todos os níveis. Mas nós temos que entender por que isso não acontece, né? Primeiro, porque muitas vezes a empresa ela é uma corporação e parte de suas atividades está centralizada em um local ou outro. Em outro estado, por Em exemplo. outro estado. Ou aqui na nossa capital. O outro é se nós temos mão de obra qualificada para atender todas essas necessidades. Então, nós temos que trabalhar, primeiro, para oferecer a qualificação adequada, a educação adequada da nossa população. Não tem como qualificar as pessoas que não são educadas. E, nesse ponto, nós da Bahia temos um desafio imenso de melhorar nossa qualidade da educação, nosso nível de qualidade de educação, atestado não por entidades de pesquisa, mas pelos próprios governos. Quando compara com outros estados, nós precisamos urgentemente dar uma virada na qualidade educacional da Bahia. As pessoas educadas, elas têm uma capacidade maior de serem qualificadas para o trabalho, que é um segundo estágio. E esse papel nós sentimos lá na Federação das Indústrias, porque nós temos o SESI, que tem escolas de ensino regular, Fundamental 2, ensino médio, e nós temos o SENAI, que faz a capacitação profissional, e temos inclusive o CIMATEC, que tem cursos de graduação, tem cursos de mestrado, tem curso de doutorado. Buscar, principalmente, nas famílias de menor renda, as pessoas que façam essa trilha, eu acho que é o grande desafio, porque é onde está a maior quantidade de pessoas. Então, para que as empresas deem os melhores empregos para as pessoas que estão no local da empresa, a primeira forma que nós temos para ajudar é melhorar a educação e a capacitação profissional. Nesse sentido, a gente está atrasado? A Bahia é um estado atrasado? A Bahia é um estado muito defasado na qualidade educacional. Vou dar um exemplo básico. No ano passado, ou foi esse ano, o Ministério da Educação fez um evento onde ele criou uma meta de alfabetizar as crianças no tempo certo. Alfabetizar a criança no tempo certo é ela com 7, 8 anos saber ler. A meta lançada pelo presidente da República foi que, em 2030, 80% das crianças sejam educadas no tempo certo. Em que posição está a Bahia? A Bahia só educa 37% de suas crianças no tempo certo. 37%. E se você pegar esse núcleo de menos de 40%, quantas crianças estão na rede pública e quantas estão na rede privada? Aí a rede pública, certamente... Provavelmente todos estão na escola pública. Né?
infelizmente. Mas, pegando até uma parte da sua pergunta, o Ministério da Educação definiu que o município que estiver com até 40% das crianças alfabetizadas no tempo certo, ela está no nível 0. A Bahia tem hoje mais da metade dos seus municípios nesse status. Ou seja, mais da metade dos nossos municípios não educam 40% ou mais de crianças. Mas nós temos que ver o outro lado do copo. Nós temos um município, Dom Macedo Costa, que já tem 85% das crianças alfabetizadas no tempo certo. Temos outros municípios que estão entre 70% e 80%, o que mostra que é possível, sim, trabalhar a qualidade da educação com os recursos que nós temos. Eu, particularmente, é uma opinião muito pessoal, eu entendo que esse papel é da sociedade. A sociedade tem que criar o valor à educação para que o político que está gerenciando a prefeitura, o Estado, dê o valor necessário para retornar os recursos que nós produzimos e que geram impostos e que sustentam essa base. Então, a educação é fundamental. Sem educação, nós não podemos falar em empregos qualificados, não podemos falar em empregos de maior valor. A BID, por exemplo, está vindo aí, não é? E aí? O que é que nós esperamos? Ela já está qualificando essa mão de obra? Ou a gente vai, de novo, voltar aqui a bater no mesmo prego, com o mesmo martelo? A BID chegou, mas vai trazer os crânios de fora. Bom, até onde nós participamos, temos participado do processo de implantação dessa empresa, que é muito importante, que traz muito valor tecnológico. Nós fomos contratados pelo governo do Estado para capacitar 500 pessoas para se habilitarem numa eventual vaga junto à BID. Fizemos isso, já capacitamos. A própria BID contratou nós, através do Senai, para capacitar 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, ela selecionou cerca de 80 que estão viajando agora, esse mês, para ir à China, para receber uma capacitação complementar específica do processo produtivo da fábrica, e nós também estamos encaminhando 3 pessoas nossas para ganharem essa qualificação e esperamos, a partir daí, qualificar mais pessoas para absorver essa tecnologia. Agora, a própria BID nos remete a pensar um pouco mais dessa questão anterior que eu estava falando da educação. Eu trabalho com a construção civil, eu sou sócio de uma empresa da construção. Hoje, embora a construção civil seja uma atividade milenar, quase milenar no Brasil, ou pelo menos no mundo, com certeza, ela tem dificuldades hoje de ter pessoas. A gente costuma dizer que o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, o filho do carpinteiro não quer ser carpinteiro. E nós estamos falando da Bahia, que ainda tem um índice de desemprego atestado pelo IBGE acima de 10%. Né? Bom, a BID, o governo nos contratou para formar aquelas 500 pessoas. Houve um processo de inscrição e no site da inscrição foram feitas 50 mil inscrições. Ou seja, para uma empresa de tecnologia, houve um despertar das pessoas para trabalhar, coisas que às vezes não acontecem em setores que ainda estão com um conteúdo tecnológico muito baixo. O que mostra que a nossa população quer trabalhar, mas ela quer trabalhar em determinadas atividades que ainda não oferecemos a ela. Então, nós precisamos melhorar o nível tecnológico de nossas empresas. Verdade. O sistema FIEB tem hoje o Cimatec. O Cimatec, como eu falei antes, é um centro universitário que envolve desde graduação a doutorado, pós-doutorado. Fazemos pesquisas para empresas do Brasil e do mundo. Hoje, ali na Orlando Gomes, também no Cimatec Park, em Camaçari, mas nós precisamos fazer isso para as indústrias da Bahia. E por que não fazemos? Essa seria a pergunta. Por que a Federação das Indústrias, o Senai e Cimatec... Por que não faz? Por que não fazemos? Primeiro porque ciência e tecnologia tem que ter apoio, tem que ter fomento. Investimento. Não dá para pensar que só o privado vai fazer isso, né? Tem que vir apoio. E alguns setores organizados do Brasil, como óleo e gás, energia, telefonia e outros tantos, têm estruturas de fundos constituídos pelo próprio governo para desenvolver tecnologia.
nós precisamos fazer isso com os outros setores que são compostos por pequenas empresas, médias empresas, ou os governos estadual e municipais, enxergar a necessidade desse investimento que retorna em qualificação das empresas que vão exigir, por consequência, empregos qualificados. O Brasil, no geral, e a Bahia conseguiram avançar em alguns setores, né? Por exemplo, muita gente pergunta assim, por que a soja vai para lá e não é transformada no óleo de soja que a gente consome? Uma parte fica, uma parte vai, não é isso? Por que o algodão vai para lá e não é transformado logo em roupa aqui? Aí um empresário disse, eu vendo meu algodão porque lá fora está me pagando melhor. Mas e aí, esse dinheiro que ele vende transforma em emprego aqui dentro? Um ou outro vai dizer que sim. Né? Olha, esse é um desafio, assim, já fui 2 vezes nesse ano no oeste da Bahia, e essa questão da industrialização, quer para produto final ou para produto intermediário do agro, eu acho que esse é um grande desafio. Nós temos uma carência conhecida de todos, que é a questão da energia, que está, de alguma forma, melhorando. A Coelba inaugurou 2 subestações em Barreiras, mas o oeste da Bahia é um território... Mas teve crítica aqui do governador Jerônimo semana passada. Pois é, eu também, nessa viagem que eu fiz a semana passada, foi em sua companhia, e ele externou isso. Mas eu não posso fechar os olhos para dizer que a Coelba não está melhorando. Então, ela inaugurou 2 subestações em Barreiras. A FIEB estava presente. Inaugurou uma outra subestação ali na região da Chapada. Tem uma outra subestação para inaugurar em Formosa do Rio Preto. Mas isso é muito pouco, porque o oeste da Bahia é muito grande. Mas há condição, por exemplo, a Impasa, que foi essa empresa que lançou a pedra fundamental das obras na última segunda-feira, ela vai ser autogeradora de energia. Ela ainda vai sobrar energia para vender ao grid, como eles chamam, ou seja, ao sistema elétrico brasileiro. Então, as soluções vão surgindo. Agora, voltamos às questões de infraestrutura, além da energia. Que não é só energia, tem estrada. Nós temos que ter estrada, a burocracia, tem que ter ferrovia, falou aí. Tem a burocracia, tem vários fatores que eles vão vão avançando, alguns deles, outros não. Por exemplo, nós tivemos, na outra semana, uma audiência pública para a renovação da ferrovia Centro-Atlântica, que é a antiga a leste brasileiro. FCA, né? A FCA. Então, é uma infraestrutura extremamente importante para a Bahia. Se a Bahia permitir que essa renovação não contemple os trechos sobre a Bahia, que é a chamada Minas Bahia, nós estamos, além de não ajudar a atrair empresas, nós estamos condenando algumas empresas, como a Magnesita e a Ferbasa, a ter problemas de produção, porque elas precisam dessa ferrovia para escoar seus produtos. Aqui, uma pergunta aqui, cadê? Nelson Antônio Carvalho, ligado aqui na entrevista, muito bacana. Pergunto para o presidente, como é que ele vê o Brasil hoje como destino de investimento, com essa carga tributária, essa legislação complexa e essa insegurança jurídica, já que o mundo dos negócios precisa minimamente de previsibilidade, considerando que o risco é uma coisa natural, o mundo dos negócios, mas precisamos minimizá-lo com previsibilidade. A insegurança jurídica, doutor, pesa também? O nosso ouvinte aí que fez a pergunta, eu acho que ele caracterizou bem as coisas. Uma coisa é risco, risco se põe no preço. Isso. Outra coisa é incerteza, né? A incerteza não tem como você colocar no preço dos seus produtos. Incerteza é pior do que o risco, então? Muito pior. Muito pior. O risco você calcula e diz, olha, eu vou botar no preço um retorno para cobrir o risco. Outro problema é a incerteza. E o Brasil, volta e meia, prova que a incerteza é algo que está virando uma certeza. Quando a gente vê um poder judiciário rever uma decisão judicial, transformar o que era certo em errado, você está criando uma incerteza. Isso concordo com ele, isso afasta ou reduz a nossa capacidade de atrair investimento. Então, a segurança jurídica é fundamental quando se fala em investimento, porque quando se vai fazer um investimento,
Você calcula em quanto tempo vai ter o retorno daquele investimento, que taxa você vai ter no investimento, que taxa você vai ter do retorno, se é melhor colocar o dinheiro, por exemplo, aplicando em títulos públicos, que você praticamente não tem risco e nem certeza, ou você fazer um investimento gerando emprego, gerando renda e ajudando a economia. Então, a insegurança jurídica, e aí vai em vários aspectos, do ambiental, do trabalhista, do administrativo, todas essas incertezas, elas oneram o investimento e muitos desses investimentos ficam na gaveta, exatamente porque o empresário não é estimulado a investir. Mas eu também tenho escutado muito, viu? Muito de empresários que não estão conseguindo contratar. Tem restaurante aqui, se você sair daqui até Feira de Santana, tem restaurantes bons ao longo da rodovia. Tem restaurante, tem um deles que demorou, eu soube, em torno de 3 meses para ser inaugurado, porque não conseguia cozinheira. E a cozinheira que conseguia dizia assim, ó, não quero que assine minha carteira porque eu não quero perder meu Bolsa Família. E o empresário disse, eu não posso contratar a senhora, imagina se ela trabalhar dentro de uma cozinha industrial sem carteira assinada, eu não sou louco. Esse é um tema extremamente importante, que eu acho que o governo teria que tratá-lo de forma bastante transparente. Hoje a legislação do Bolsa Família, ela estabelece que aquela família que chegou no emprego, ela pode manter o Bolsa Família recebendo metade dele enquanto estiver empregado. Mas a mesma incerteza que nós falamos como empresário, muitas famílias têm também da perda. Primeiro, de achar que vai perder. Segundo, de achar que ao perder o emprego, ela trocou o certo pelo duvidoso. Ela quer trabalhar, mas quer ficar na informalidade. Na informalidade. Então, esse ambiente, nós precisamos dar transparência. Eu acho que, particularmente, eu não defendo o fim dos auxílios sociais. Eu acho que nós temos um desnivelamento muito alto que nós precisamos. Mas nós precisamos de uma assistência social para qualificar se as pessoas são, de fato, carentes ou não. E o estímulo ao trabalho deve ser o objetivo, e não o inverso. Para isso, nós temos que criar regras de transição àqueles que chegam no emprego, uma garantia que eles vão ser acolhidos novamente se perder o emprego, ou não, e também buscar um programa que as pessoas beneficiadas elas passem por programa de qualificação profissional para poder ser incorporadas ao mundo do trabalho. Isso que você falou do restaurante é um lugar comum, inclusive nas nossas casas, ou nas nossas fazendas, ou nas nossas empresas, essa dificuldade de ter o emprego. Mas eu não acho que seja exatamente culpando o benefício social. Ele deveria existir, mas ele tem que ser, claro, melhor acompanhado para que ele seja uma etapa de transição daquela pessoa para o ambiente de trabalho. Carlos Henrique de Oliveira Passos, muito obrigado por sua vinda aqui, né? Um abraço para o senhor, tá? Porque a sua vinda aqui abriu assim a mente de muita gente, trouxe informações importantíssimas, uma entrevista que, sempre que o senhor vem aqui, já sei que vai ser uma entrevista que vai enriquecer muito o nosso programa e o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adelso, e certamente se eu pude contribuir foi porque você provocou e a qualidade sua em nos provocar, eventualmente podemos corresponder, que eu espero estar correspondendo e agradecer em nome da Federação das Indústrias essa oportunidade de falar para as pessoas, porque eu acho que tudo que a gente deva fazer na Bahia deve ser pensando exatamente nos baianos para que eles possam ter uma melhoria na sua renda, na sua condição de vida, e isso é fundamental. O que o senhor tiver de geração de emprego e renda, pode mandar aqui para mim que eu vou divulgar. Abriu uma indústria, tem 50 empregos, tem 40 empregos, tem 200 empregos. Mande para mim aqui, através da sua assessoria, que eu divulgo todos os comunicados. Eu me comprometo. Eu sou um fã incondicional da geração de emprego e renda. Obrigado, Adelso. Nós também. Tá bom? E sou fã da indústria brasileira. 7h44. Sociedade. Urgente.